Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021 e ao final do dia eu vim mais uma vez aqui trazer uma reflexão para as nossas vidas. A palavra de hoje, ela tem base no Salmo 54, verso de número 4. Pegue a sua Bíblia e pode me acompanhar. O Salmo 54, ele é bem curtinho. Nós vamos ler apenas o verso de número 4. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. O Senhor é quem me sustenta. Vamos refletir? O título do Salmo 54, ele afirma que foi composto quando os zifeus vieram dizer a Saul: não está Davi homiciado entre nós? Davi e aqueles que o rodeavam precisaram fugir do rei Saul. Esconderam-se em um lugar chamado Zifé, no deserto de Judá. Os habitantes do lugar traíram Davi e foram contar a Saul onde ele estava. Davi precisou achar outro esconderijo, apesar de não ter feito nada com os zifeus. O Salmo 54, no verso 3, diz: contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Ser perseguido e traído injustamente é muito difícil de suportar. Davi prometeu que não faria nada contra o ungido do Senhor. Ou seja, o primeiro rei de Israel escolhido por Deus. Tendo oportunidade de se vingar, Davi não se vingou. Ele não o fez. Os inimigos não tinham Deus diante de si. Davi, porém, sabia que Deus sustentava a sua vida e teve experiências dessa verdade, desse cuidado de Deus com ele. Nós podemos atribuir os acontecimentos da vida ao acaso, à sorte ou ao destino, sem relacionar nada com a presença de Deus. Podemos atribuir os sucessos na vida ao nosso esforço, à nossa inteligência ou à astúcia, como disse Saul a respeito de Davi. Ele é muito astuto. Porém, quando nos entregamos àquele que sustenta a vida, a fé e a confiança se tornam o motivo da nossa segurança. Encontramos nos Salmos muitas afirmações quanto à fidelidade de Deus, como o Salmo 71, no verso 3. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ninguém está imune diante dos acontecimentos adversos, as contrariedades desse mundo, ou da ação de pessoas que não têm Deus diante de si. Mas a fé nos dá forças para dizer como Jó, no capítulo 19, verso 25, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O profeta Isaías disse: ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados. No capítulo 51, verso 1. Ele se dirigia aí aos descendentes de Abraão, porém é legítimo que todos os que buscam o Senhor tenham segurança na sua
descendência espiritual de Deus e possam se firmar nessa rocha. Na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versos do 1 ao 10, temos a fundamentação do que significa ser casa espiritual edificada sobre a rocha que é Deus em Cristo. São apenas 10 versículos que valem a pena estudar e que nós possamos edificar a casa espiritual sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas, porque o Senhor é quem nos sustenta. Que Deus te abençoe. Louvemos esta noite em gratidão a Deus e que amanhã possamos viver de forma corajosa diante das adversidades. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.